A violência infantil começa em casa, na família. No ano passado, o Disque Denúncia da Secretaria de Direitos Humanos registrou mais de 120 mil casos de violação ao direito da criança. 80% deles foram em ambiente familiar. É o que você vai ver agora na reportagem de Rafael Porfírio. Como é bom ser criança. Você passa o dia brincando, se divertindo, sem obrigações. Mas, claro, tudo depende da infância que você tiver. Dizem que somos o reflexo do que nos rodeia. Agora, o que acontece quando um jovem que está em formação, buscando a própria identidade, só tem lembranças ruins de uma infância marcada pela violência? O Brasil está protegendo as crianças? Como a justiça tem tratado os casos de violência? Bom, em busca dessas respostas, nós acompanhamos a rotina de um conselheiro tutelar. Conversamos com pais, filhos, especialistas. Ouvimos relatos, confissões e desabafos. Você usou drogas, foi isso? Não. Não? Não. Era o quê? O que aconteceu? Só eu bebia mesmo. Bebia e bebia? trabalhava à noite. É porque eu trabalhava à noite. Entendi. E aí você chegava bêbada em casa e acabava descontando nas crianças? Não era descontando, né? Eu não tinha quase tempo para as crianças, né? Eu não tinha tempo mesmo. Mas em um desses momentos você chegou a bater nos seus filhos? Nunca bati meu filho, não. Marineide Freire Ferreira, 35 anos, mãe de 10 filhos, nega as agressões com as crianças. Mas a negligência dela levou o conselheiro tutelar até a casa da família. Em virtude do uso do álcool e outras drogas, a mãe era uma pessoa bastante agressiva, impulsiva, não tinha paciência com os filhos e nem os cuidados mínimos necessários, como higiene e alimentação. Durante a nossa conversa, Marineide acaba confessando que já passou um pouco do limite. Eu bati no meu menino mais velho. Quando você for embora, as crianças vão continuar com a mãe. Que garantias você tem de que elas não vão ser agredidas? Como é que vocês fiscalizam isso? Essa fiscalização está sendo feita através de visitas semanais, pelo menos 2 vezes por semana. Nós estamos vendo uma evolução a partir do momento que essas crianças já estão na escola, as outras estão na creche, e está havendo o empenho de outros familiares dessas crianças, como 2 tios que moram no mesmo lote, porém em casas separadas. Está na lei, na Constituição, a infância é garantia absoluta, com todos os direitos, à vida, ao respeito, à convivência familiar. Mas dados da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República revelam que a lei não é cumprida por muitos adultos. Em 2013, o Disque Denúncia, que atende pelo número 100, registrou mais de 120 mil violações de direitos de crianças e adolescentes. Esse número não representa necessariamente o tamanho do problema, mas dá a ideia de como ele está fortemente inserido na sociedade. 80% dos casos foram registrados no ambiente familiar. 50% estão relacionados à violência psicológica e 43% à violência física. Os dois estão interligados, a gente não pode maltratar verbalmente também, com palavras, e às vezes até pais que às vezes ignoram os filhos. Isso tudo traz consequências, sim, para as crianças. A Lei número 7.672 de 2010, conhecida como Lei da Palmada, reforça a proibição de qualquer castigo que resulte em sofrimento físico para crianças e adolescentes. Quando foi aprovada, a lei trouxe à tona uma questão. Afinal, gritar de vez em quando com o filho e dar uma palmada corrige ou deixa marcas para o resto da vida? Você é a favor de dar uma palmada? Eu a favor, sim, senhor. Sabe por quê? Porque quando está adulto ou até mesmo adolescente, quando a polícia pega, a polícia falta matar, né? Então por que como nós somos pais, por que nós não podemos, né? Você apanhou na infância? E muito. Como é que seu pai somente batia? De corda, de cinto, de tudo. Minha mãe me deu e não ficou marcado pro resto da vida. Às vezes, se você der uma palmadinha na bundinha dele, botar ele para sentar no banquinho da experiência, resolve, aí não tema mais. É a questão do ciclo.
Alguns que apanharam, eles tendem a bater, porque eles falam, eu não fiquei traumatizado, então eu vou bater. Ele está repetindo, qual foi o modelo que ele teve? Ele apanhou, então como é que ele vai educar o filho? É um modelo. Tenho absoluta convicção, também irá contribuir para harmonizar a relação entre pais e filhos. Diante de grande polêmica e depois de 4 anos em tramitação no Congresso, o presidente do Senado, Renan Calheiros, aprovou a Lei da Palmada. A sessão foi acompanhada pela apresentadora Xuxa Meneghel, defensora da lei. Se eu der uma palmada, vou ser preso? Não, de maneira nenhuma. É apenas mostrar que as pessoas podem ensinar e devem ensinar uma criança sem usar violência. Só isso que a gente está pedindo. A Lei da Palmada foi rebatizada de Menino Bernardo. É uma referência ao garoto de 13 anos que foi encontrado morto dentro de um saco plástico enterrado às margens de um córrego no interior do Rio Grande do Sul. Os principais suspeitos do crime são o pai, a madrasta e a amiga dela. O texto aprovado diz o seguinte: menores de 18 anos têm direito de serem educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante. E define o castigo da seguinte forma: a ação de natureza disciplinar com o uso da força física que resulte em sofrimento físico ou lesão à criança e ao adolescente. Traz a possibilidade, de maneira explícita, do Conselho Tutelar tomar medidas para, de alguma maneira, interferir nesse processo, desde que constatado por algum tipo de autoridade, né, que haja alguma intervenção por parte do Estado na forma com que se lida com a violência praticada contra a criança e adolescente. A lei também, em um dos seus artigos, responsabiliza aquele profissional de saúde, de educação, de assistência social, que não notifica as autoridades em situações de castigos físicos contra a criança e adolescente. Mesmo antes da lei, os ministros do Superior Tribunal de Justiça têm garantido nas decisões a punição aos responsáveis para combater a violência infantil. Recentemente, o ministro Jorge Mussi negou o pedido da defesa de uma babá no Rio Grande do Sul que queria a redução da pena por ter confessado a agressão contra um casal de gêmeos. Nas primeiras imagens das câmeras de segurança, as crianças estão no colo da babá. Sem que eles façam qualquer movimento, ela bate a cabeça de um contra o outro. No trocador de fraldas, a babá tenta tirar a roupa do bebê uma vez. Na segunda, a blusa prende no pescoço da criança. Ela puxa com força e ergue o bebê. Nesta outra imagem, ela retira um dos gêmeos com força do berço e joga no chão. Na tentativa de abafar o choro, a babá sufoca a criança contra o corpo. Em vários momentos, a agressora puxa os gêmeos pelos braços e até pelo pescoço. Para o ministro Jorge Mussi, a confissão foi apenas mais um dos elementos que comprovaram a prática da tortura. Com isso, o ministro manteve a decisão dos desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado, que reformaram a decisão de primeiro grau e, a pedido do Ministério Público, aumentaram a pena de 7 meses para 10 anos.